Olá a todas e todos, eu sou Adriana Guiar, editora trabalhista do Jota. Estamos dando continuidade à gravação da série Vozes nos TRTs, onde estamos ouvindo desembargadores e desembargadoras, presidentes dos tribunais regionais do trabalho, responsáveis pela primeira e segunda instância trabalhista. Hoje eu recebo o presidente do TRT da Quinta Região, Dr. Jefferson Alves Silva Muricy. Boa tarde, Dr. Jefferson. Boa tarde, Adriana. Obrigado. É uma alegria estar falando para você, para seus ouvintes e telespectadores. Obrigada. Bom, eu queria começar com uma pergunta dizendo: o senhor assumiu a presidência do TRT da Quinta, com sede em Salvador, em novembro de 2023. Quais têm sido os principais desafios e os seus principais projetos frente ao tribunal? Bom, os desafios são imensos e cotidianamente aparecem novos. Desde 2023 estão sempre aparecendo novos desafios. O primeiro desafio é gerir um tribunal de médio porte, do tamanho do Tribunal Regional da Bahia, num estado que é muito maior que muitos países da Europa, por exemplo, com distâncias imensas, não é, com cada vez menos recursos humanos, cada vez menos servidores, com orçamentos cada vez mais apertados e responder a todas as imensas demandas que temos. Mas quando eu me propus a ser presidente do tribunal, pelo menos 3 grandes desafios estavam na minha mente e no meu radar. Um deles, que é a realização de um velho sonho e de uma grande necessidade do tribunal, era de adaptarmos, reformarmos e tornarmos adequado para lá funcionarmos a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós adquirimos em 2021, salvo engano, um grande complexo aqui, com duas torres, onde todas as nossas instalações ficarão sediadas a partir do momento que nos mudarmos para lá. E levar a cabo essa reforma, adaptação, adequação deste prédio é um grande desafio que consome recursos materiais, recursos humanos, esforço, enfim. Mas estamos muito perto de realizar este desafio e já começaremos a mudar o nosso primeiro grau, que hoje está num prédio no comércio, no bairro do Comércio aqui. Já começaremos a mudar e a partir do dia 30 de junho estaremos funcionando lá. Começaremos agora a fazer a mudança, estamos já fazendo o processo de mudança, estaremos lá a partir do dia integralmente do primeiro grau, no dia 30 de junho. E em agosto levaremos o segundo grau e, finalmente, reuniremos todas as nossas unidades judiciais e administrativas numa só estrutura. Este é o maior desafio, é o maior projeto da minha gestão e a maior entrega que faremos. Ao lado disso, claro, aquilo que perpassa, que ultrapassa uma gestão, que é um projeto comum a todas as administrações do tribunal, é melhorar a nossa eficiência, melhorar a nossa resposta à sociedade, diminuir os tempos de tramitação do processo, os prazos em que praticamos os atos que a sociedade nos demanda, e também, para isso, temos destinado muito esforço, muita energia, e temos obtido êxito. E, por fim, o terceiro macro desafio, que também é um desafio para todas as administrações, mas por questões pessoais, pelo meu estilo pessoal, pela minha personalidade, era trabalhar o clima organizacional, a democracia interna, uma administração que privilegiou, continua privilegiando o diálogo interinstitucional com as instituições externas, OAB, Ministério Público, com a sociedade em geral, com todas as instituições com quem fazemos interface, mas, sobretudo, a trabalhar o diálogo, a democracia interna, para sermos uma organização mais acolhedora, mais humanizada, cada vez que gere
na nossa comunidade interna de magistrados, servidoras, servidores terceirizados, inclusive esse sentimento de pertencimento necessário para que tenhamos mais produtividade, para que trabalhemos com mais alegria, com mais felicidade, enfim, sejamos mais eficientes. Esses são os grandes projetos e temos tido êxito nessas três frentes. Os nossos tempos médios têm caído substancialmente, eu tenho alguns dados aqui, se você quiser depois podemos expressá-los. Mas esses são os grandes desafios, além daqueles que se manifestam cotidianamente. O resultado aqui na última correção que tivemos, né, que foi agora, em março de 2025, chama atenção para o fato de que fomos, aqui no tribunal, a única administração que enfrentou duas correções do seu período, né? Nós enfrentamos um em 2024 e em 2025. E os resultados foram muito expressivos, objeto de muitos elogios, de muita valorização pelo Corregedor Nacional da Justiça do CSJT, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, que para nós foi motivo de muita alegria, de muita satisfação e nos deixou muito animados, entusiasmados para continuar nesse esforço. Houve um aumento de produtividade do tribunal nesse período? Sim. Isso é um esforço que ultrapassa todas as administrações, que perpassa todas as administrações, mas com a colaboração sempre muito dedicada de servidoras e servidores, magistrados, terceirizados, como disse, nós temos obtido resultados muito expressivos. Para lhe dar uma ideia, Adriana, nós tínhamos em 2021 mais de 100 mil processos pendentes de julgamento. Agora, em 2024, nós encerramos 2024, apesar do aumento do número de processos novos que estão ingressando na Justiça do Trabalho da Bahia, nossos casos pendentes de solução caíram para cerca de 70 mil. Nós tínhamos, em 2021, uma taxa de congestionamento, ou seja, em torno de 60%. De cada 10 processos que entravam no ano, nós passávamos para o ano seguinte com cerca de 6 processos pendentes de julgamento. Agora, em 2024, essa taxa de congestionamento caiu para cerca de 37,80%. Ou seja, em 2024, nós só rodamos para 2025, de cada 10 processos que entraram, 3,70 processos. Não é? É muito ainda. Os tempos médios também caiu em 2022, entre o ajuizamento e a sentença, o processo demorava cerca de 373 dias. Agora, em 24, caiu para 231 dias. O tempo de marcação da primeira audiência em 22 era de tempo de espera, né, entre o ajuizamento e marcação da primeira audiência, era cerca de 257 dias. Em 24, caiu para 94 dias e agora, em 25, já estamos com 85 dias entre o ajuizamento e a primeira audiência. Então, assim, também no segundo grau isso aconteceu. Nós, em 21, entre a data de distribuição de recurso e o seu julgamento, nós levávamos 366 dias. Agora, em 25, já estamos com 152 dias. Então, assim, eu trago esses números que expressam esse esforço. Reconheço que ainda precisamos caminhar muito para termos uma prestação à sociedade, aos trabalhadores, trabalhadoras, empresários que nos demandam. Precisamos melhorar para sermos mais rápidos, mais eficientes, mas o esforço tem valido a pena e já temos números bem expressivos, bem significativos para apresentar. Quais fatores, o que aconteceu nesse período que o senhor poderia atribuir para a melhoria desses resultados?
Bom, temos feito um esforço chamado magistrados, servidoras, servidores, para se incorporar a esse esforço. O uso da tecnologia nos auxilia muito com a criação de robôs e aplicações que emulam, que substituem trabalhos repetitivos, não é? Então, isso também é um fator de muito auxílio. A qualificação permanente de servidoras, servidores, magistrados. Isso é um esforço que nós, através das escolas judiciais, da escola judicial daqui, da ENAMAT, fazemos permanentemente, com a criação de mutirões, não há esforços concentrados, enfim, a mais variada criação de estruturas mais fluidas que podem trabalhar nesses esforços concentrados, como os núcleos de justiça 4.0, forças-tarefa, e o empenho, sobretudo o empenho diário, cotidiano, de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, terceirizados, enfim, todo esse esforço, esse apoio técnico, essa qualificação, o uso de tecnologia, o uso de instrumentos aos quais me reportei aqui, tem contribuído para a obtenção desses resultados tão significativos. Perfeito. Seria possível fazer um perfil predominante dos processos que chegam no TRT5? Existem setores que são mais demandados, em geral são empresas de grande, médio ou pequeno porte. Existem demandas que predominam? Sim, existem, tanto do ponto de vista subjetivo, né, dos setores envolvidos, nós temos um perfil aqui, e, claro, isso tem relação com o perfil socioeconômico do nosso Estado. Nós sabemos, isso é sabido no Brasil inteiro, que, como somos, embora tenhamos polos industriais e agroindustriais muito fortes aqui na Bahia, nós temos, sobretudo na região da Borda Atlântica, Recôncavo, um forte potencial turístico. O turismo é muito importante, o serviço também. Então, em primeiro lugar, como setor demandado aqui na Bahia, nós temos o setor de serviços diversos. É o maior contingente de processos distribuídos em toda a nossa região. Eles contribuem com cerca de 24% de todo o rol de processos que ingressam na nossa justiça. Em segundo lugar, tem uma indústria com cerca de 15%. Em terceiro lugar, o comércio, também com algo próximo de 15%, um pouco menos, né? E outros, que são indefinidos, cerca de 11%. Os outros, Seguridade Social, Administração Pública, Turismo, Hospitalidade, cada um vai contribuindo com uma certa quantidade menos expressiva do que esses mais importantes, esses que citei antes, de modo que esse é mais ou menos o perfil principal dos setores envolvidos. Quanto ao objeto desses processos, as causas, eu acho que é algo que eu já vi, inclusive, ranking, dados do próprio CNJ, do TST a respeito dos processos trabalhistas ao longo do nosso país. O perfil das causas é a mesma. Dos objetos mais recorrentes e que aparecem com mais intensidade, nós temos as parcelas rescisórias, multa de 40% da FGTS, horas extras, multa do artigo 477, indenizações por dano moral, aviso prévio, multa do artigo 467 da CLT, 13º salário proporcional, enfim, mais ou menos nessa ordem, adicional de insalubridade, intervalo entre a jornada, e vai aí um pouco menos, mas os principais são parcelas rescisórias, hora extra e dano moral,
é o que mais se repete, no geral, dos processos na nossa região. As empresas, sim, você me pergunta das empresas, obviamente que aí é uma realidade muito plural, muito diversificada, porque temos também empresas de pequeno porte que contribuem com um contingente menor de processos, mas os nossos clientes mais fiéis, vamos dizer assim, são efetivamente as grandes empresas, não é? Grandes empresas da indústria, do petróleo, bancos, em geral, não é? Os bancos públicos, os ditos bancos públicos, inclusive, são clientes muito frequentes na nossa justiça, mas temos também uma grande contribuição de órgãos públicos, municípios, contribuem com um grande contingente de processos também. Não é? E, claro, comércio, aí entram médias empresas e pequenas empresas, serviços, não é? Com o setor de vigilância, prestação de serviços em geral, tem uma grande participação na nossa carteira de processos. Uma das preocupações dos tribunais em geral tem sido com relação à formação de precedentes. Qual a importância da formação desses precedentes? Bom, acho que essa foi uma realidade que começa a se sedimentar entre nós a partir de 2015, teve primeiro uma lei própria para a Justiça do Trabalho, que já trouxe algo, antecipou um pouco o Código de Processo Civil, e em torno de 2014, uma coisa assim, esqueci agora o número da lei, e depois, com o Código de Processo Civil 2015, nós passamos a lidar com essa nova forma, essa nova dinâmica de julgamento, que são o julgamento com os precedentes, sobretudo os precedentes obrigatórios, qualificados, enfim, vinculantes, gerados desde o Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores e pelos próprios tribunais regionais. E isto é fundamental na dinâmica da justiça brasileira, particularmente da justiça do trabalho, onde o volume de processos é muito grande e a margem não só de sobrecarga dos tribunais, mas, sobretudo, da criação de muita insegurança jurídica é fundamental, portanto, que nos apropriemos e julguemos cada vez mais com os precedentes. Obviamente que isto vem sendo aprimorado ao longo do tempo e tem sido motivo de preocupação dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do próprio TST. O presidente Aloysio Corrêa da Veiga tem insistido muito na qualificação desta forma de julgar, no aperfeiçoamento dessa sistemática, não só pelos tribunais superiores, pelo TST particularmente, mas pelos tribunais regionais do trabalho, e nós temos procurado nos aparelhar para isso. Algumas providências nós tomamos. Criamos um órgão próprio, interno do Tribunal de Gerenciamento de Precedentes, criamos aqui uma seção específica para simplificar, diminuir a quantidade de desembargadores envolvidos na fixação dos precedentes, e estamos nos empenhando cada vez mais em criar os nossos precedentes, gerenciar a aplicação dos precedentes dos tribunais superiores, dos precedentes vinculantes dos tribunais superiores, para que isto cada vez mais se traduza nos julgamentos do nosso tribunal. E é isso que temos feito, e estamos nesse caminho, e no futuro muito próximo eu acho que estaremos cada vez mais antenados, afinados na formação dos nossos precedentes, no respeito aos precedentes dos tribunais superiores, porque isto se traduz em segurança jurídica para a sociedade, não me parece razoável, assim, como sei que não parece razoável a grande
imensa maioria da sociedade, que o mesmo caso, a depender de quem o julgue, no mesmo tribunal, seja julgado de um modo por um determinado juiz e a pessoa, uma determinada pessoa obtenha aquilo que pede, e no outro o julgamento seja contrário. Não é isso que muitos convencionaram chamar de julgamento por loteria. Não é razoável isto. Então, temos feito esse esforço, juntando o nosso trabalho, aquilo que tem sido exortado, inclusive a partir do TST, atento ao que diz o Código de Processo Civil brasileiro, para aperfeiçoarmos o processo de julgamento de formação e de julgamento por precedentes. TRT da Bahia, quantos IRDRs aguardam julgamento? Quais são os temas pendentes mais importantes? E se existe previsão para julgamento desses casos? Nós temos, assim, hoje nós temos 5 temas que estão afetados aqui, a sessão de uniformização de jurisprudência. Não é? Porque anteriormente, talvez eu precise explicar isso, minha cara Adriana, anteriormente isso era feito pelo Tribunal Pleno. Nós somos 29 juízes, então era um processo muito complexo. Cada IRDR, ou cada tema que fosse afetado, esse julgamento, essa uniformização de jurisprudência, ele tinha que ser processado e ser julgado perante o Tribunal Pleno com 29 juízes. Isso era sempre muito moroso, muito difícil, apesar de termos conseguido formar muitos precedentes. Criamos uma sessão com um número bem mais reduzido de desembargadoras e desembargadores, e hoje, nesta sessão, pendem de julgamento 5 incidentes de uniformização de jurisprudência, 5 IRDRs. Não é? Os temas que estão pendentes, alguns dizem respeito a algumas questões aqui em que há divergência nas diversas turmas do tribunal, mas questões muito afetadas ao nosso Estado, que é o tema 14 daqui do nosso tribunal, que diz respeito à validade de umas cláusulas de convenção coletiva dos anos de 2022, de 2019, 2020, 2020, 2022 e 22, 24, do Sindicato dos Empregados no Comércio e Camaçaria de Estado, que diz respeito a um plano de assistência de cuidado pessoal a ser gerido pelo sindicato. Então, esse é um dos temas, é um tema muito particular da nossa região. Sobre isso há divergências na solução dessa questão, e este é um tema que está pendente de julgamento. O outro é o tema 16, que é uma questão que acontece em muitos, não só aqui, mas em muitos lugares. Inclusive, é um tema que também está afetado ao julgamento em IRR no TST, que é a questão da configuração de ato ilícito por restrição ao uso de banheiro em determinadas empresas prestadoras de algum tipo de serviço. Então, esse é um tema que está afetado. O tema 18, que diz respeito a uma cláusula de quitação num acordo homologado também aqui, e reconhecimento de coisa julgada material em decorrência dessa cláusula geral de quitação, em ações trabalhistas manejadas. Esse acordo foi feito num processo específico, não vou dar um número aqui, não precisa. Enfim, e essas questões, a quitação geral e a coisa julgada decorrente, estão sendo discutidas em processos que foram ajuizados contra a CSN, que era um consórcio de transporte urbano aqui da capital, que, enfim, esse é o terceiro tema. Esse é outro tema. E tem ainda a questão do parágrafo 4º do artigo 193 da CLT,
e o pagamento de periculosidade aos trabalhadores que utilizam motocicletas no serviço, é outro tema que também está afetado no TST. E o último, essa questão também, outra questão que é muito ainda, acho que no Brasil inteiro isso está pendente de pacificação, essa questão das medidas, aquelas medidas coercitivas, apreensão de CNH, apreensão de passaporte para trabalhadores que trabalham conduzindo veículos. Não é? Então, esses são os temas hoje que estão pendentes de julgamento. 3 deles, como vimos, estão pendentes de julgamento também, de uniformização também no TST, mas eu não posso te dizer agora de antemão qual a previsão, porque eu como presidente, estou fora da jurisdição, não é? E isso depende de cada relator, mas imagino que não demorará muito. Os 3 que estão afetados ao TST, eu não sei, né, se antes do TST uniformizar a tese a respeito deles, se nós faremos. Mas eu imagino que não demorarão muito, no tempo breve, nós teremos esses 5 processos julgados e teremos a tese prevalecente firmada no nosso tribunal. Além da uniformização de precedentes, os tribunais têm investido em acordos. O que o TRT da 5ª Região tem feito para estimular o uso dessas formas alternativas de conflito? Bom, como eu te disse, nós temos um grande desafio aqui no tribunal. A questão orçamentária é um problema para os tribunais do Brasil inteiro. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de gestão de pessoal. Por quê? Porque nós somos o Tribunal de Porte Médio, e nós somos um Tribunal de Porte Médio que estamos no limiar de sermos um tribunal grande. É possível que, num espaço de tempo não muito demorado, nós deixemos de ser tribunal de porte médio e passemos a ser tribunal de grande porte. E, como lhe disse, num estado de grande complexidade e abrangência territorial. Vou te dar um dado para você ver o nosso drama. Claro que você não me ouviu para chorar, não quis me ouvir para ouvir o meu choro, digamos assim, uma brincadeira, uma alegoria, mas nós somos o Tribunal de Médio Porte que tem a maior quantidade de cargos vagos no Brasil. Nós temos hoje, em termos de cargo vago, mais de 13% de cargos vagos da previsão do nosso quadro efetivo. E somos um Estado que, de Salvador para o extremo oeste, que fica ali na região de Barreiras, né, que é um polo de agroindústria, nós temos de distâncias cerca de 1.000 quilômetros, próximo de 1.000 quilômetros. Isto a oeste. A norte, se formos para Paulo Afonso, e lá eu estou falando de ter uma unidade jurisdicional do nosso tribunal, uma vara do trabalho, tem vara do trabalho em Barreiras. Se formos ao norte, para Paulo Afonso, teremos cerca de 500 quilômetros. Se formos a sul, para Teixeira de Freitas, que é o ponto mais distante a sul, já na divisa com Minas Gerais, Espírito Santo, nós temos cerca de 900 quilômetros de distância. Então, só estou te dando um quadro de como é complexo a atuação jurisdicional aqui. Mas, a despeito da dificuldade pessoal, nós temos incrementado o SEJUSC, que é o nosso centro judicial de conciliação e mediação, temos incrementado, temos buscado formas de interiorizá-lo, e ele tem tido uma atuação importantíssima na consecução
de conciliações expressivas. Além disso, como não temos servidores e magistrados à disposição para alocar permanentemente nesses centros de conciliação, temos feito mutirões, né, para também estimularmos a conciliação. O resultado disso é que temos obtido resultados muito animadores, expressivos em conciliação. Lhe dou alguns exemplos. Um deles, na última semana de execução, nós fomos o primeiro colocado em conciliação nas execuções, em finalização de execuções nos tribunais de médio porte de todo o país. Agora, dia 8, estou indo a Brasília juntamente com pessoas encarregadas da execução aqui, para receber o prêmio dado pelo TST, não é? Porque tivemos esse sucesso. Temos também no SEJUSC obtido expressivos acordos com grandes empresas. Fizemos o termo de cooperação com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, AGU, nesses processos em que a União tem sido condenada como responsável subsidiário, e o resultado que isso se traduz em acordos, em conciliações que abrangem um grande número de pessoas e um grande volume de recursos. Também cito como exemplo, nós fizemos, decorrente desses termos de cooperação, acordo envolvendo 120 processos com a Caixa Econômica Federal, que mobilizaram um volume de recursos de quase 50 bilhões de reais, 49 milhões e uma fração. Com a Petrobras, também 181 processos, acordos que, em 180, fizemos acordo de em torno de 7 milhões de reais. Com o Bradesco, 4 processos de ROLI, que todos, não sei a realidade de outros tribunais, mas aqui na Bahia, fazer acordo com a Petrobras e acordo com o banco, com o Bradesco, sobretudo, era sempre muito difícil. Nós, depois de um tempo de cooperação, estamos feitos. Os últimos 4 que fizemos com o Bradesco geraram pagamento de mais em torno de 500 mil reais. Então, assim, temos feito um grande esforço de conciliação, entendemos que a conciliação é uma porta importante para a solução de processos, que repercute em vantagens para nós, como tribunal, que resolvemos processos de muito tempo que estão aí pendentes e que, por algumas razões, não conseguimos solucionar pela via de julgamento, de execução forçada, e para os trabalhadores e trabalhadoras que obtêm, finalmente, muitas vezes, porque alguns desses processos pediam aqui há muitos anos, no nosso tribunal, e finalmente essas trabalhadoras beneficiárias e beneficiários obtiveram aquilo que foi deferido em sentença e estava sem execução. Os problemas enfrentados tanto na Justiça Comum como na Justiça do Trabalho é o da advocacia predatória. Eu queria saber o que o TRT da Bahia tem feito para detectar esses casos e para interceder. Bom, isso efetivamente é um problema. Nós tivemos alguns problemas mais severos aqui e nos aparelhamos para monitorar estas situações em que há alguma suspeita de litigância predatória. E aqui precisamos fazer uma pausa, porque tenho que manifestar uma cautela que sempre manifesto. Eu fui advogado. Quando jovem, eu fui advogado, e fui advogado, na época, associado a um escritório que era o maior escritório de advocacia trabalhista operária do norte, do nordeste, pelo menos, do país. E advogava para muitos sindicatos.
E já naquela época fui autor legítimo, autor como advogado, obviamente. Patrocinamos causas repetitivas, causas massivas, porque isto não é uma peculiaridade do direito do trabalho, mas no direito do trabalho, sobretudo nas relações nas grandes empresas, determinados atos que muitas vezes, ou hipoteticamente, ou verificadamente, atingem direitos, atingem um contingente expressivo, grande, muitas vezes volumoso de pessoas, não é? E tive a oportunidade de ajuizar processos repetitivos, mas processos legítimos, leais, de uma litigância fiel e ética. Então, precisamos, a primeira pausa e o primeiro cuidado que temos que ter é separar aquela litigância de massa legítima da litigância predatória. Não é? Este é um esforço que temos que fazer. Mas, de qualquer modo, temos um centro de inteligência que monitora isto no estado da Bahia, através de diversos instrumentos, de diversas plataformas, e sempre que há o alerta de que é possível, de que há possibilidade, há potencialmente a possibilidade de que haja ali uma litigância predatória, nós passamos a monitorar isso, passamos a fazer advertências na plataforma do processo judicial eletrônico para que magistrados e magistradas fiquem atentos e, se for o caso, façam as apurações devidas, nos subsidiem de dados para que adotemos as providências adequadas. Temos feito diversas notas técnicas, publicizado diversas instruções técnicas para aparelhar magistradas, magistrados, servidoras e servidores a identificarem, a investigarem a litigância predatória. Em casos em que essa litigância predatória é efetivamente constatada, nós temos acionado as instituições encarregadas da investigação e da repressão disto, OAB, Polícia Federal, Ministério Público, não é? E, em alguns casos, isso tem sido necessário. Então, enfim, o que temos feito é isso, nos aparelhar tecnicamente, qualificar as pessoas, adotar as plataformas necessárias para identificar e fazer os alertas indispensáveis a que todos e todas fiquemos atentos e, finalmente, quando isso é constatado, agimos para coibir e reprimir a litigância efetivamente predatória, que é um grande mal para todas e para todos. As transformações impostas pela tecnologia geram novas relações de trabalho. Qual que é o papel do magistrado diante desses desafios novos? A legislação vigente dá conta desse novo cenário? A CLT ainda é suficiente para dar conta desse novo mundo do trabalho, com a uberização, pejotização? Bom, essa é uma pergunta complexa que exige cuidados e esclarecimentos na resposta que vou dar. Primeiro, que esse tema não é uniforme entre todos os juízes do Brasil e também não é entre os juízes e juízas da Bahia. Há diversas abordagens sobre isso. Portanto, a minha abordagem, eu esclareço isso, ela levará em conta, sobretudo, a minha opinião pessoal e um pouco aquilo que eu considero um mínimo de consenso entre a maioria, pelo menos, das magistradas e dos magistrados com quem converso. Né? Portanto, é uma abordagem muito pessoal. O Tribunal da Bahia, por algum tipo de pesquisa, de estudo ou de discussão, não tem um ponto de vista unificado sobre isso. Bem claro, então, que o que vou externar é a minha opinião, a minha convicção pessoal e aquilo que eu observo.
E a primeira observação que faço, minha cara Adriana, é que não há nenhuma novidade no trabalho. O trabalho desses prestadores continua rigorosamente o mesmo. Não é? O motorista do Uber continua sendo o motorista que é, como o é, desde que temos o veículo automotor como conhecemos hoje. Ele trabalha dirigindo o veículo, transportando pessoas. O motociclista que leva a refeição do iFood na casa do cliente, ele continua pilotando a moto do mesmo modo, trabalhando do mesmo jeito. Então, na verdade, o trabalho é velho. O que mudou com a plataformização do trabalho primeiro, a fluidez do vínculo, porque ou pelo menos passou a ficar escondido, quem efetivamente é o tomador deste serviço. Não é? A plataforma é um meio de conexão pessoal. Não é? Quem é, afinal de contas, o tomador desse serviço? No caso do iFood, por exemplo, é o iFood, né, que se beneficia daquele trabalho, porque ou é a pessoa que contratou o iFood e que encomendou uma refeição. No caso do Uber, enfim, na verdade, o que mudou foi essa fluidez na identificação principalmente do sujeito empregador ou do sujeito tomador daquele serviço e na proteção ou desproteção desse trabalho. Então, o que nós vemos é que a plataformização, na verdade, tem sido um instrumento de cada vez mais precarização desta relação de trabalho. Essas pessoas, e aqui, quando eu trato dessas pessoas, do trabalho plataformizado, eu não estou tratando de pessoas de altíssima qualificação que têm um poder de negociação maior, que recebe um salário que lhe permite fazer um colchão de proteção autonomamente através de uma poupança, não. Eu estou tratando de pessoas que, como sempre no mundo de trabalho, só têm como meio para prover a sua existência, e muitas vezes a existência das suas famílias, do seu próprio trabalho, da sua mão de obra. Então, o que nós vemos é isto. Essas pessoas precisam trabalhar cada vez mais, essas pessoas precisam trabalhar de uma forma cada vez mais agressiva, sem nenhum tipo de seguro contra o infortúnio, em jornadas cada dia mais exaustivas, e tem que enfrentar uma certa narrativa de que eles são empreendedores, que não há vínculo de emprego, enfim. Esta é uma questão para a sociedade. Obviamente que o poder judiciário, como um poder que age quando é provocado e quando o direito é desrespeitado, o direito existente efetivamente desrespeitado, potencialmente objeto de desrespeito, não somos nós que podemos dizer qual será o destino dessas relações. Do meu ponto de vista, o que posso dizer é: eu ainda sou daqueles que acham que a CLT, sim, é instrumento normativo adequado para dar respostas a este trabalho dependente, porque é um trabalho dependente em todos os seus termos. Essas pessoas dependem de quem lhes subministra trabalho para existir, para viver. E o certo é que, através da CLT ou através de novos instrumentos normativos que assegurem um mínimo de dignidade, de respeito, de civilidade a esse trabalho, esses trabalhadores precisam ter garantidos, de algum modo, os direitos fundamentais que a Constituição estabelece para o trabalho. E toda vez, enfim, como não há ainda documentos normativos, diplomas normativos que abordem de modo diverso e garantam
esse parâmetro, esse padrão civilizatório, padrão existencial razoável desses trabalhadores plataformizados. Entendo que toda vez que o Poder Judiciário Trabalhista for chamado, ele tem sim que garantir a essas pessoas dignidade, respeito, dignidade humana, tratamento humanizado, respeitoso e um mínimo de direitos, dos direitos fundamentais que a Constituição adjudica, garante a todo e qualquer servidor. É uma questão complexa, externei o meu ponto de vista pessoal, que não é, como disse, o ponto de vista de todos os magistrados e de todas as magistradas do Tribunal da Bahia. Há quem pense de modo diverso, mas é assim que penso. O Poder Judiciário tem que dar resposta com o que temos de direito positivado. Essas pessoas precisam de alguma garantia. Não é razoável que um motociclista, quando se acidente no desempenho desse trabalho de entregar encomendas, ele não tenha o mínimo seguro possível e necessário para enfrentar o adverso, não é? Há quem pense diferente e, claro, na medida em que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, regulamente isso de um outro modo, nós, da Justiça do Trabalho, claro, iremos aplicar esses instrumentos normativos, se eles forem constitucionais, se não houver nenhuma mácula de inconstitucional quanto a eles, mas, infelizmente, não sei, não há ainda esta nova regulamentação, desta nova forma de gerência do velho trabalho dependente, não é? Enfim, é o que penso. Perfeito. Qual a sua opinião sobre a reforma trabalhista? Ela conseguiu atualizar a CLT nos pontos que eram necessários? Mas uma pergunta muito complexa. Eu acho que ela... Bom, a reforma trabalhista ela teve uma inspiração. Ela tinha um objetivo, não é? E este objetivo, de certo modo, foi alcançado, sim. Que me permitam também, esta é a minha opinião pessoal, como disse, há colegas que pensam de modo frontalmente oposto. Mas eu acho que a reforma trabalhista ela se insere nesse mesmo contexto, que não é um contexto brasileiro, é um contexto que atinge boa parte do mundo, sobretudo o que antigamente nós chamávamos do terceiro mundo, que hoje passou a se chamar países em desenvolvimento, que criar formas cada vez mais precarizadas de relação do trabalho. A reforma trabalhista teve um papel, como digo, do meu ponto de vista, muito precarizador das relações de trabalho. Trouxe novas formas, ou intensificou formas de relação que são muito danosas para o trabalhador. O trabalho intermitente não é um trabalho em que o trabalhador é uma relação de trabalho em que o trabalhador não tem a mínima garantia de que vai trabalhar, de que vai receber salário, enfim, que efetivamente oferirá os seus direitos, os direitos que ele precisa, porque é disso que ele vive, né? A intensificação do trabalho por tempo dos contratos, por tempo determinado, a flexibilização dos módulos de contagem, limitação das horas diárias
periódicas de trabalho, seja diárias, semanais ou mensais, enfim, trouxe uma série de formas de precarização e flexibilização dos direitos trabalhistas que a mim parecem muito danosas e que vão na contramão do que a Constituição brasileira estabelece, que é a promoção da dignidade do trabalho, da valorização do trabalho, da diminuição, da redução das desigualdades sociais, da inclusão, da equalização da oportunidade de todas e todos. E para a grande maioria do povo, o trabalho é a única forma de ganho de renda, né, de obtenção de renda e de obtenção de meios de subsistência, de sobrevivência para si e para a sua família. Enfim, eu acho que, na minha opinião, o balanço ela não realizou a promessa que era facilitar a empregabilidade, ou criar novos empregos e, portanto, se traduzir em melhores e maiores oportunidades para a grande parte da população. Isso está completamente descartado. O que cria emprego e o que aumenta a renda é desenvolvimento econômico, isso sabemos desde sempre. Por outro lado, ela facilitou os instrumentos de desregulamentação, os instrumentos de precarização e de flexibilização e, portanto, de violação dos direitos nas relações de trabalho, o que está se traduzindo agora no incremento permanente, consistente nos processos da justiça do trabalho. Nós voltamos a crescer a curva de casos novos, porque nós vimos aqui agora o que é que nós estamos discutindo, quais são os processos predominantes na justiça do trabalho. Parcelas rescisórias, aviso prévio do FGTS, multa do FGTS, multa do 477, multa do 467, falta de pagamento das parcelas mínimas decorrentes da extinção do trabalho, dano moral, horas extras. Se formos ver na curva, a maior quantidade da hora extra é o que mais aparece nos processos trabalhistas, pelo menos na Bahia. Então, essas duas promessas de diminuir a quantidade de processos não aconteceu, não é? Tentou-se sacrificar isso através da oneração excessiva do litígio, do processo, mas, felizmente, o Supremo Tribunal Federal, em linha com o que estabelece a Constituição, julgou isto de modo, aí me parece adequado, permitiu acesso à justiça, esse acesso fundamental num país como o nosso, e não facilitou, não criou novos empregos, o que prometiam 6 milhões de empregos com a reforma trabalhista. Só voltamos a ter emprego agora que o país voltou a crescer. Enfim, claro que aqui e ali podemos encontrar algo interessante na reforma trabalhista, não descarto isso, mas, no meu entendimento, a maior parte do que constituiu a reforma veio para desorganizar, flexibilizar um quadro que tinha alguma racionalidade, precisava de mudanças pontuais, mas não com essa consistência, não com esse sentido, porque, como vimos, foi uma miríade, o que prometeu foi uma miríade que não se realizou. Como o senhor enxerga o embate existente entre o Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho? O ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as decisões que tratam de pejotização e vínculo empregatício com os trabalhadores autônomos até decisão definitiva do Supremo. Antes disso, tiveram todas as reclamações em que eles cassavam as decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam o vínculo empregatício. Queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Bom, em primeiro lugar, você pode até pensar que eu estou escapando, estou derivando para não encarar de frente essa pergunta, mas, em primeiro lugar, eu acho que não há um embate.
absolutamente artificial esse embate. Não é? Nós, como Poder Judiciário, como magistrados e como magistrados, não temos nenhuma dificuldade, nenhuma resistência em cumprir os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal. Claro que aqui e ali há algumas questões a serem resolvidas, mas não me parece que isso seja uma decisão, uma deliberação dos juízes, das juízas trabalhistas de não cumprirem os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Acho que há algo nesta decisão do Supremo Tribunal Federal de afetar esses recursos relativos, esses processos relativos à pejotização, porque, assim, para nós, pelo menos, no tema da terceirização, quando se resolveu a questão da terceirização no Supremo Tribunal Federal, não há, pelo menos no que eu li, nos acordos que apreciaram essa questão, nas decisões que apreciaram essa questão relativa à terceirização, não há afetação direta, pelo menos, da questão da pejotização. Não é? E não há homogênese, não são homogêneos os fenômenos da terceirização e da pejotização. A pejotização, na pejotização há, aí, se for utilizada em larga escala, como se suspeita, ou, enfim, de algum modo, se suspeita que possa ocorrer, né, essa possibilidade de qualquer trabalhador, em qualquer situação, ser contratado como pessoa jurídica, e também é uma visão pessoal, nós estaríamos diante de um cenário em que a legislação trabalhista passaria a ser facultativa, não mais obrigatória. E o que nós dizemos, sempre dissemos, e aí sim, tanto na terceirização quanto na pejotização, e me parece que em muitas decisões, na própria decisão matriz que pacificou a questão, na própria tese prevalecente que pacificou a questão relativa à terceirização, como também na pejotização está, e em muitas reclamações constitucionais, é que, ok, se abre na terceirização como na pejotização a possibilidade da Justiça do Trabalho, que é competente constitucionalmente para julgar as relações, qualquer relação de trabalho. Se ali a evidência de simulação, de fraude, de desvirtuamento da suposta terceirização da pejotização para mascarar uma relação que, de fato, na realidade da vida, é uma relação subordinada, não é? Nos termos que a consolidação das leis do trabalho estabelece, então, de fato, não estaríamos diante de pejotização ou de terceirização, mas sim de um contrato de trabalho que foi invisibilizado para fraudar a lei com simulação, com dissimulação, enfim, com fraude. E o que nós dissemos nesses casos, é preciso que se reponha as coisas dentro dos trilhos da legalidade, porque na legalidade brasileira o trabalho subordinado, o trabalho dependente, não é? O trabalho não eventual, sob salário e sob dependência, né? Oneroso e sob dependência, ele sempre foi considerado uma relação trabalhista. Então, assim, não há embate, nós aguardamos com muita ansiedade, com muita expectativa a decisão do Supremo Tribunal. Nos causou espécie, é claro, nos causou estranheza que todos os processos tivessem sido suspensos, afetados, não é? Porque é um contingente muito grande de processos, mas, enfim, não há insubordinação, aguardamos com muita expectativa, com muita ansiedade, estamos fazendo esse diálogo quando é possível, não só entre nós, esperamos que essas vozes cheguem ao Supremo Tribunal Federal, de modo que ele decida
como é seu papel e uniformize e reconheça a legitimidade daqueles casos em que a pejotização é veraz, é autêntica, é legítima, mas que não desfigure com isso a ordem jurídica e não torne a CLT facultativa, uma escolha, não é? Para qualquer caso, como se tivéssemos essa possibilidade. E que preserve a competência constitucional da Justiça do Trabalho. É apenas isso. No mais, vamos cumpriremos todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, como o TST. Por fim, nossa última pergunta: qual que é o legado que o senhor quer deixar para o TRT da Quinta Região sobre a sua gestão até o fim do seu mandato? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma grande missão, uma grande tarefa, que é entregar a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Estamos muito perto de fazer isto. E aqui eu repito as palavras que foram ditas pelo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, quando veio aqui recentemente para a correção, e nós o levamos para conhecer a nossa nova sede. Nas palavras dele, não há nenhuma ostentação, nenhum luxo, nada, mas assim, são instalações muito adequadas, muito confortáveis, e, segundo ele, serão as instalações, as melhores instalações da Justiça do Trabalho no Brasil. Isto é fundamental para nós. Hoje nós ocupamos 3 prédios diferentes, isso nos traz muitas dificuldades, prédios antigos, com muitos problemas de acesso, problemas de adaptabilidade para o que necessitamos, enfim, deixar a Justiça do Trabalho da Bahia instalada numa sede adequada, que comporte todos os nossos setores judiciais, administrativos, nos ambientes todas e todos em um único espaço adequado, aparelhado, como disse, sem luxo e sem ostentação, mas pronto e preparado para receber a sociedade que nos demanda adequadamente. Essa é a maior tarefa da minha gestão e estamos muito próximos de entregar isto. Além do mais, continuamos até novembro, em conjunto com a Corregedoria, com a Vice-Presidência e com a Corregedoria Adjunta e com todos os setores do Tribunal, firmemente empenhados em entregar uma prestação jurisdicional, em devolver para a sociedade da maneira mais eficiente, mais célere, mais adequada aquilo para que somos vocados constitucionalmente, não é? E também, como disse, compondo esse tripé dos macro desafios da nossa gestão, fazer da nossa organização cada vez mais uma organização que acolha seus magistrados, magistradas, servidoras, servidores terceirizados, que lhes dê senso de pertencimento, que lhe dê um ambiente seguro, saudável, sem assédio, sem discriminação, com respeito às individualidades, mas que com dedicação presta esse serviço tão importante. Eu tenho muito orgulho de pertencer a esse tribunal. Então, se eu conseguir levar a cabo, como estamos fazendo, essas 3 grandes missões, aliadas a todas as outras que temos feito na interlocução com a sociedade, na participação, na abertura às demandas da sociedade, nesse diálogo social que temos investido. Se eu fizer isto, serei um presidente realizado, apesar de saber que muita coisa que gostaria de fazer não vou poder realizar. Mas se fizer isto, estará de bom tamanho e deixarei um grande legado para o tribunal e para a comunidade interna, para a sociedade baiana e para o meu gáudio e a minha honra pessoal.
Perfeito, agradeço muito pela sua participação, Dr. Jefferson, foi um prazer te receber nesse bate-papo. Eu é que agradeço, enfim, estou sempre à disposição. Espero ter respondido às suas questões, as questões que me foram feitas, e estamos aqui à disposição sempre que vocês nos demandarem, tá certo?